Quando a gente olha o gerencial do Tegar, a gente vê que as vendas, por exemplo, estão ficando um pouco abaixo da expectativa. A gente vê que, enfim, à medida que o fundo o tempo vai passando, com os juros altos, vai perdendo um pouco desse alinhamento. Mas, por outro lado, a inadimplência, por exemplo, ainda não está no limite que me parece fora daquilo que é o esperado pela gestão, né? Então, sobre esse aspecto, como é que você faz um prognóstico? Eu sei que a gente está falando bastante sobre 2026. Como é que você faz um prognóstico para o Tegar no ano que vem? Né? E eu estou dizendo isso no sentido de, principalmente, aquilo que chega lá para o cotista final, no bolso do cotista, né? Porque você tem a velocidade das vendas, você tem os distratos, mas você também tem, eventualmente, aquilo que volta para o estoque que pode ser vendido até num valor um pouco superior. Você também tem os desligamentos que, enfim, talvez ocorreram num ritmo um pouco mais lento, mas que podem ser acelerados de outra forma. Mas eu queria trazer aqui um tempero interessante para o nosso papo, que vocês anunciaram recentemente uma venda bem importante do portfólio do Tegar, né? Foi talvez o movimento de maior gestão ativa do fundo, historicamente falando, que vocês venderam participações, né, da Colorado, né, na Nova Colorado, né, da Cipasa, Nova Colorado. E eu queria te ouvir com relação a isso. Partindo do pressuposto que fazer gestão ativa, no final das contas, e fazendo uma analogia aqui com um pouco de humor, é um jogo de equilibrar pratos também, né? Como é que vocês estão olhando para 2026? O investidor, ele pode ficar mais tranquilo e mais asserenado, que não deve ter muita surpresa, ou seja, o fundo vai se mostrar ainda resiliente, ou o investidor talvez vai ter que se preparar para um momento ainda um pouco mais desafiador, ou pelo contrário, será que já é hora de olhar para um horizonte até por essa gestão ativa que vocês fizeram? Boa analogia, Baroni. É um jogo de equilibrar pratos, sim, vários pratos, viu? Cara, no Brasil até o passado é incerto, então eu tomo muito cuidado para gerar qualquer perspectiva, principalmente em 2026, né? 2026 é um ano de eleição, novamente, como a gente falou. No Brasil, cada vez mais uma canetada está mudando o jogo das coisas e cada mês tem uma notícia, então eu sou muito cauteloso em dar grandes prazos aí, vamos dizer, né, até o ano inteiro, né? Mas falando em Tegar, e como a gente colocou muito bem, a Fernanda colocou muito bem, é um filme. Então, falando do Tegar, de onde a gente está vindo, né? Como eu coloquei, hoje a gente tem 85% da carteira em equity e 10% em CRI e 5% em outros ativos, tá? Ou seja, preponderantemente equity. Desses 85% de equity, 35% aproximadamente são incorporações verticais, 60%, vamos dizer ali, são loteamentos, tá? E o restante a gente tem algumas multipropriedades, pouca aí, representatividade no portfólio, tanto em quantidade quanto em PL, e um shopping center também, um único shopping center, tá? Dito isso, de onde eu vim, a grande maioria, hoje 80%, como eu falei, das obras estão concluídas, graças a Deus, né? Isso é muito bom, a gente tem ativo real que a gente não é credor disso, na verdade a gente é proprietário desses imóveis, então a gente está inserido realmente ali, economia real na veia, vamos dizer assim, né? Dito isso, a grande maioria, os loteamentos, como eu coloquei, são 15 anos aí, basicamente. Então, eu tenho uma carteira que eu vou recebendo todos os meses e as vendas não estão boas quanto foi em 2021, 2020 e 2021 com Selic ali a 2%, né? Que a gente conseguiu zerar o estoque de vários loteamentos, mas as vendas em loteamento, até se você pegar o gerencial, elas estão em linha com o que a gente planejava, tá? A inadimplência também. A inadimplência acumulada dos loteamentos está em 4% de todos os empreendimentos nossos de loteamento, tá? Agora, as incorporações verticais, eu entrei muito forte em 2020 e 2021. E aí, 3 fatores aí estão impactando mais. O primeiro fator que impactou, a gente pegou de cheio todo aí o aumento de custos de obra que tiveram nos últimos 5 anos, desde a pandemia. Então, a gente teve um aumento muito grande de custo de obra em insumos, aí, em materiais,
nos 2 primeiros anos de pandemia, principalmente o aço, tá? Nos últimos 2 anos, a gente continuou tendo um incremento de custo, mais na mão de obra dessa engenharia. Então, isso daí, vamos dizer, já abaixou minha margem. Então, eu esperava uma margem líquida lá em 2021, quando eu entrei nos projetos, de aproximadamente 15%. Hoje, essa margem líquida já está quase a metade, está 8%, porque muitas dessas obras tiveram incrementos aí acima do meu planejado inicial. Aí você fala, pô, Pedro, foi erros pontuais? E aí a gente fez muito esse exercício aqui, a gente tem 70 e poucas, graças a Deus está concluída, mas a gente chegou a ter 74 obras verticais aqui geridas pela TG Cor, tá? Todas essas 54, as obras correram acima do INCC em todas as regiões do país, com diferentes empreendedores. Eu tive empreendedor grande como sócio, que também a obra estourou, desde o empreendedor mais médio inicial, que é quando a gente atua também muito forte. Então, eu vi que foi generalizado isso. Isso amarrou um pouco, reduziu o lucro que eu estaria colhendo agora, tá? Segundo ponto, vamos dizer aí, que pegou a gente num contrapé, como eu falei, as obras duram aproximadamente depois do lançamento, uns 3 a 4 anos, vai depender do tamanho do prédio, né, da quantidade de torres. Como eu entrei forte em 2020 e 2021, eu comecei a terminar muitas obras em 2024, esse ano e agora em 2026. E quando eu termino a obra, eu vou para o Habits, eu entro naquela fase de desligamento bancário. O que acontece? Antigamente, né, a gente desligava toda a nossa carteira vendida em até 6 meses. Hoje eu tenho cliente aqui que está 1 ano e não está conseguindo desligar. Os bancos, de 1 ano para cá, desde o último tri do ano passado, subiu muito a régua e subiu muito os custos. O que isso acarreta? Eu tenho um imóvel pronto, eu tenho até um cliente, um VP de carteira aí a receber, só que isso não está se convertendo em caixa, que é o que eu distribuo para os nossos cotistas. A gente está trabalhando fortemente nisso, tá? Para até dar outras opções, como uma tabela de financiamento direto. Então, eu não quero fazer igual um loteamento, né? Mas eu estou pensando ali, até em alguns projetos, cara, vamos financiar até 36 meses, se o cara tiver uma capacidade ali e se eu não estiver conseguindo crédito bancário. Então, a gente está fazendo esse tipo de coisa. Mas a verdade é que esse ano a gente teve uma quebra de recebimento caixa, vamos dizer assim. Então, o contábil, o imóvel está lá, ele foi valorado, né? Então, ele tem o valor dele. Inclusive, se ele voltar para o estoque, ele vai voltar a valores corrigidos, já considerando o novo custo, né? Essa é a parte boa, mas o caixa, vamos dizer assim, está travado. E eu preciso ter resultado caixa para liberar para os nossos cotistas. Pedro, para o próximo ano. Mês passado a gente teve uma notícia boa aí, né? O governo até facilitando aí, incentivando, né? O desligamento bancário, que vai ser via caixa, no caso, né? E aí isso tende a puxar para os outros bancos. Só que fim de ano, a Caixa Econômica ali em novembro, dezembro, eles são sempre mais morosos. O primeiro tri é sempre a expectativa maior de velocidade para liberar, né? Que aí os recursos viram, o ano, o exercício vira, então a Caixa solta mais um pouco de dinheiro no primeiro tri. Então a gente tem essa boa expectativa, a gente tem alguns projetos, 5 projetos de Minha Casa Minha Vida que estão concluídos e a gente vai começar a receber nos próximos trimestres aí, incluindo agora o próximo tri. Então, basicamente, o Tegar eu estou muito cauteloso e de kimono aberto aqui, eu estou dependendo muito de destravar esses imóveis que estão hoje no fundo, tá? Por isso que quem acompanha o Tegar aí, a gente teve uma redução de dividendos esse ano, eu fui bem ali diligente quanto a isso, preservando o caixa para realmente esperar uma sinalização aí do cenário de quando a gente vai sair desse ciclo um pouco mais apertado. Eu sempre tenho falado isso, quando eu tiver mais confiança, quando a gente sentir sinais na economia real, que realmente está destravando o valor, a gente pode voltar a soltar um pouco mais aí a torneira desse caixa. Falando em Cipasa, e aí a Cipasa e a Nova Colorado, que a gente vendeu, também entra num pouco dessa estratégia nossa que a gente falou. Eu estou saindo mais desinvestindo o equity, eu quero contrabalancear agora a carteira. Como eu falei, está 10, 15% ali no crédito,
e 85 no equity, praticamente. Eu espero daqui uns anos, é lógico, né, demora um pouco eu virar o cruzeiro, mas daqui uns 2 anos está uns 50-50, 50 no crédito, 50 no equity, tá? Então, esse foi um movimento aí de desinvestimento, era a nossa maior, a Cipasa tem 44 condomínios concluídos, com obras concluídas, a Nova Colorado, que a Cipasa é dona, né, é a maior loteadora de loteamento aberto do Nordeste. Ela só fica localizada, são 24 loteamentos com obra concluída no Nordeste, e a gente conseguiu aí um preço atrativo, como a gente até já colocou no fato relevante, e a gente conseguiu fazer essa negociação no terceiro tri desse ano. Agora a gente está recebendo aí, vamos começar a receber o parcelamento. Como a gente fez um fato relevante, a gente ainda tinha que ter uma aprovação do CAD, está tudo andando, mas a gente tem a expectativa de assinar os contratos definitivos ainda esse ano, tá? Expectativas, lógico, mas está tudo correndo bem, e aí a partir do próximo ano a gente vai começar, foi uma venda parcelada, a receber o caixa. E aí, com certeza, isso vai destravar algum valor, até porque a gente vendeu com lucro ali, né? Está marcado a 200 e poucos milhões no fundo, a gente vendeu quase 100 milhões de lucro, aproximadamente, só que a gente vai receber isso ao longo de alguns meses, alguns trimestres. Acho que um ponto em relação aos fundos de desenvolvimento imobiliário é que eles seguem muito essa curva J, né? Então, basicamente, você tem que plantar para lá na frente colher os frutos, né? E isso acaba confrontando um pouco com o perfil, em geral, né, do investidor de fundos imobiliários, que é aquele investidor que ele gosta de um produto que pague rendimentos mensais para ele fazer frente às suas obrigações, enfim, o que quer que seja. Como que você vê essa dicotomia, né, entre esse perfil de investidor olhando mais varejo, né, e em relação à tese do desenvolvimento de um fundo imobiliário, né, e você comentou também logo no início aqui do papo, né, que o funding de vocês era principalmente internacional, agora migrando cada vez mais para o nacional aqui no Brasil, mas ainda muito um investidor profissional. Vocês estão mirando cada vez mais o varejo? Enfim, quais oportunidades vocês têm identificado ali para atingir o varejo, se for o caso, né, e também lidar, né, com essa questão, né, essa dicotomia? Sem dúvida, é um ponto importante. O Pedro deve sofrer bastante com isso também. Como você falou, né, o desenvolvimento, ele é um fundo de curva J, e eu diria assim, direcionado principalmente para aquele investidor que está mirando muito mais o ganho de capital, né, do que a distribuição de dividendos. Mas, assim, dito isso, a gente entende, né, que no varejo existe, sem dúvida, né, assim, acho que tem uma oportunidade ali muito grande em termos de captação, de colocar esse fundo para varejo. Mas a gente tem que driblar, né, como é que fazemos isso? Então, acho que uma das coisas possíveis, né, e foi até algo que a gente fez recentemente nesse último fundo que captamos em parceria com a Rede também, é você estabelecer cotas, né? Então, a gente fez uma captação de um fundo de desenvolvimento, esse voltado para projetos econômicos, com cota sênior e cota sub, né? É uma subordinação de 75%, e a cota sênior, ela paga um dividendo preferencial, né? Preferencial, não é garantido, né? Nesse caso, como ainda foi para o investidor institucional, a gente acabou conseguindo fazer a cota sênior, ela acaba pagando um preferencial de CDI mais 4, num cenário base, podendo chegar a CDI mais 6,5, e a sub ela vai pagar a CDI mais 24. Então, quando você estrutura em cota sênior e cota sub, você consegue atrair, né, investidores com perfis diferentes e, eventualmente, consegue também, na cota sênior, fazer uma distribuição, eu diria, antecipada de dividendos. Eu digo antecipada porque, assim, no fundo de desenvolvimento residencial, você não tem aquele reloginho, né? Então, o que a gente consegue fazer é o seguinte: os projetos, eles vão entrando no fundo e eles têm, obviamente, eles vão maturando, né, em momentos diferentes. Então, esse primeiro projeto em que o fundo está entrando é um projeto que ele já está aprovado, vai ser lançado agora, então ele já começa a ter, né, uma distribuição
ele começa a ter essa receita. Claro que quando você vende a unidade, você vende essa unidade parcelada, não é 100% desse recurso que volta para o fundo, mas em algum momento ali, a gente acredita que depois do segundo semestre, eventualmente, eu começo a conseguir fazer a distribuição de algum dividendo, e ele vai sempre para a cota sênior, né? Então, assim, quando a gente pensa no mercado de varejo, esse ainda é para um público institucional. Para o mercado de varejo, a gente acaba tendo, talvez, um custo de distribuição um pouco maior, o que faz com que a gente não tenha, talvez eu não consiga entregar CDI mais 4 numa cota sênior, mas talvez a gente consiga um CDI mais 2,75, alguma coisa assim, que era algo que a gente já estava pensando como estrutura para esse fundo também, caso a gente fosse para o varejo. E aí eu acho que no varejo tem um trabalho sempre, né, de você mostrar e educar, né, é sempre aquele education que a gente estava até conversando aqui, de colocar para o investidor que o grande, né, ganho dele vai vir lá na frente, né, quando esses projetos todos estiverem prontos, se tiver vendido as unidades, você está retornando todo esse recurso para o cotista, mas que ele tem ao longo da vida do fundo, que a gente está falando aí de um fundo de 6 anos, tá? Que pode ser né, mais um, ele pode estender mais um ano. Então, você está falando, vamos supor, em 7 anos, em dividendos, que não necessariamente vão ser recorrentes, eles não vão ser desde o D0, mas eu consigo fazer em algum momento só para a cota sênior, e eu tenho na cota sub quem é o investidor mais raiz, a gente acaba sempre investindo em todos os projetos, né, em todas em todas as verticais tem sempre, eu acho que uma participação importante da Pallad. Nós, nesse fundo, por exemplo, estamos na cota sub. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer esse tipo de fundo, estabelecendo cotas diferentes e talvez priorizando, né, como é o caso aqui, a distribuição de dividendos para sênior, você consiga trazer um pouco mais desse investidor varejo, mas que entenda, né, aquele reloginho, né, o fundo de desenvolvimento, um reloginho de dividendo, eu acho difícil, mas você tendo um dividendo preferencial em algum momento, né, passado aí os primeiros 8 meses de fundo, poxa, num fundo de 7 anos, se você esperar, né, 8 meses não é nada, né, então eu acho que nesse sentido, com essas estruturas um pouquinho mais, talvez não sendo um fundo de cota única, a gente consiga trazer esse investidor mais de varejo, né? Hoje esse fundo, também acho que ele é um fundo setipado, né, hoje, que foi o que a gente encontrou aqui como a melhor maneira de conseguir adequar aqui todos os interesses envolvidos. Muito bom. Essa estrutura, né, de cota sênior sub, assim, tem ganhado cada vez mais tração, né? A gente vê assim que para determinado perfil de investidor é muito positiva, né? Exato. Então, e também o fato assim das gestoras, né, sempre estarem na cota subordinada, numa participação relevante, é legal também para o próprio investidor, porque acaba denotando aquele skin the game. Exato, né? É o skin the game, eu acho que é uma segurança maior, né? Assim, você vê, assim, realmente o gestor acredita naquilo, então a gente está muito confortável em estar na sub, né? Tanto desse quanto de outros fundos. Sabemos, eu acho, né, o fundo de crédito que está vindo aí também, ele provavelmente vai vir com a mesma estrutura, né, de cota sênior e sub. Hoje eu acredito que seja a melhor alternativa quando a gente está falando em termos de captação, né, para estruturas assim. Muito bom.